Pronto, né? Então estamos iniciando a gravação da aula de hoje, né? E aí nós vamos falar sobre listas numeradas e listas não numeradas, né? Eu vou abrir aqui o simulador, tá? Tá aqui no link da página, certo? E aí eu estou aqui abrindo aqui, né? Listas é, não numeradas, tá? Vou fechar aqui esses. Então, né, nesse exemplo aqui de listas, tá? Nós temos, né, o início aqui do documento, né, a tag HTML aqui abrindo, né, e fechando. E aí nós temos a tag body aqui, né, que é o corpo desse documento, né. Vou botar aqui só para ficar mais fácil de visualizar. E aqui nós temos o H2, que é o cabeçalho, né. Nós temos vários tamanhos de cabeçalho, né, do H1 até o H6, certo? E aqui dentro nós temos uma lista não numerada, tá? Então, essa lista não numerada, né, ela utiliza a etiqueta tag UL, tá? E o LI representa cada item dessa lista. Então, se eu quiser acrescentar mais um item dessa lista, né, eu vou acrescentando aqui na minha lista, tá? Então, vou rodar aqui e aí apareceu a minha listazinha não numerada, tá? Aí nós temos, né, um outro exemplo de lista, certo? Que já é a numerada, e aí ela é do tipo OL, tá? E aí o conteúdo da lista, né, é o mesmo procedimento, né, da lista anterior. Então, eu posso aqui acrescentar vários itens, certo? E aí, quando eu rodar, ele já criou a lista numerada, né? Já toda pronta, tá? Vamos aqui. Então, aqui no material, né, está mostrando o resultado, né, que aparece lá da lista, certo? Eu posso usar o LI, né, para gerar sublista, ou seja, listas que são elaboradas a partir de um item, a partir de um item, né, de uma lista, né, primeira, certo? Então, eu posso fazer sublistas, tá? Então, nesse exemplo aqui, né, iniciou aqui com o L, e aí veio LI, tá? E dentro do LI, ele iniciou de novo uma outra lista, o L, tá? E aí depois fechou o LI e fechou o L. Então, eu posso ter uma lista dentro de outra lista, tá? Vamos ver um exemplo, né? Vou apagar aqui. Então, eu posso pegar o conteúdo dessa lista e colocar, né, dentro. Vou botar aqui assim só para a gente melhorar a visualização, tá?
Então, vou rodar aqui. Então, apareceu essa primeira lista, e dentro de Milk, né, nós temos uma outra lista, tá? Assim como eu poderia colocar, né, uma nova lista. Vou botar aqui só para... Então, eu tenho uma lista, né? Uma sublista e outra sublista dentro da sublista, tá? Uma lista dentro de uma lista dentro de outra lista. Do mesmo jeito, a gente poderia ter, né, essa lista não numerada dentro de uma lista numerada, tá? E aí eu tenho a lista numerada, né? E dentro, como eu poderia ter uma lista numerada dentro da lista numerada, tá? Então, eu tenho a lista principal, né, que é a mais externa, e aí dentro de mil que eu tenho uma sublista, né, também numerada, e dentro de coffee eu tenho uma outra lista, né, não numerada. Certo? Vamos voltar aqui para o nosso material, né? Então, a gente pode ter uma lista dentro de outra lista, tá? Aqui está falando da tag OL, né, que faz a lista numerada, certo? E aí nós temos alguns atributos, né, para esse tipo de lista, tá? E aí, esse atributo type, né, o tipo, tá? Vai dizer que tipo de lista, né, eu estou tentando criar. Então, eu posso criar uma lista, né, ordenada de forma numérica, né, de forma alfabética, minúscula, alfabética maiúscula e romana, ok? Então a gente pode criar, né, essa lista, tá? No caso tem o romana minúsculo e o romana maiúsculo, tá? Vamos... Vou pegar aqui, né, o primeiro exemplo, tá? Então eu coloquei tipo A, né, nessa lista, e aí ele já apareceu A, B, C, D, tá? Se eu botar A maiúsculo, ele já mudou para a lista A, B, C, D, A maiúsculo, hein? Se eu colocar I minúsculo, então ele já criou um, dois, três e quatro em algarismo romano, né? Do mesmo jeito, se eu colocar o izinho maiúsculo, né? Ele cria esse tipo de lista, tá? Certo? Aqui, né, botar... Então, nesse exemplo, nós temos o item um, 2 e 3, né, em algarismo romano,
E aí nós temos uma sublista do tipo A, B, C, D, dentro do item 3. Tá? Então, aqui são exemplos, né, de listas que a gente viu, né, usando letra maiúscula, né? Nós temos, né, um outro atributo, né, que é o start, que aí eu posso iniciar essa lista a partir de uma numeração, né? Então, eu coloco start 4, e aí, em vez de aparecer A, B, C, D, né, ele vai começar pelo D, né? Tá? Aqui é o texto que ele escreveu, lista A, né, que está aqui, ó, certo? Mas a numeração, né, como é uma lista ordenada, ela vai aparecer aqui e vai iniciar do 4, né? E aí apareceu aqui, certo? D, E, F, G, né? Ok? Hum. E professor, quanto Oi. à atividade que você passou, é para a gente usar também o que a gente está aprendendo nessa aula ou só o da aula passada? Não, só da aula passada mesmo, tá? Aí aqui eu vou elaborar uma outra atividade para vocês. Eu ver se eu faço no formato de quiz, tá? Essa atividade aqui. Certo? Então, está mostrando valores, né? E aí, a gente finaliza, né, esse conteúdo dessa aula que falava sobre listas, tá? E alguns, né, alguns elementos do HTML, tá? Aqui ele fala da estrutura do HTML, que a gente já viu o que é, né? O que é uma tag, né? Para que serve a tag BR, né? Aqui usando o comando super, né? E o sub, né? Tem o comando sub aqui, ó, o exemplo, né? Comando sub e super, né? Aqui é uma lista não numerada, tá? Uma lista numerada, tá? Lista não numerada e lista numerada. E finalizou aí, né? O conteúdo ali da aula 3, né? E aí nós partimos aí para o conteúdo da aula 4, que é a criação de imagens, links e tabelas em HTML, tá? Até aqui, gente, tá tudo bem? Tá corrido? Como é que tá aí o processo aí para vocês, né? Eu acho difícil decorar tudo, mas com treino acho que fica da. Sim, sim. Aí é bem mais fácil, né, da gente na prática, né, fazendo, e aí fica mais fácil da gente memorizar aí um pouco, né? Ok? Então vamos avançando mais um pouquinho, tá? É, nós vamos começar falando sobre a tag imagens, tá? E aí a tag imagem é esse aqui, tá? IMG espaço, tá? Não tem esse, não é para estar junto, tá? É IMG espaço RSC igual a. E aí nós temos a URL, que é o caminho da imagem, certo? Nós vamos ter o alinhamento, né? Que aí a gente vai dizer se essa imagem vai ficar no centro,
no lado direito ou no lado esquerdo, ok? Aí nós temos aqui o comprimento da imagem, que eu vou definir aqui qual vai ser o comprimento da imagem. Aqui eu vou definir a altura da imagem, certo? O weight. Se a imagem vai ter borda ou não, certo? Aí eu defino aqui a espessura da borda da imagem, tá? E o alt é que eu vou inserir um texto, certo? Para duas situações, né? Caso a imagem não seja carregada, esse texto aparece lá no lugar da imagem, certo? E também quando a gente tem algum navegador que tem instalado algum programa de leitura, tá? Principalmente para deficientes visuais, então na hora que esse programa for ler a imagem, ele vai ler justamente esse texto aqui, tá? E aqui é o espaçamento vertical e horizontal da imagem. Tá? Aqui são, né, os parâmetros que eu posso utilizar, tá? No tipo alinhamento, certo? Eu posso usar também bottom, top e middle, tá? No caso, em cima, né, embaixo e no meio, certo? Aqui é o caminho da imagem, né? O alt é uma legenda sobre a imagem, né? No caso de leitura, tá? Aqui o id, né? Que é o comprimento, a largura da imagem, né? Pode ser em percentual ou em pixel, certo? A borda, né? E aqui o espaço na vertical e o espaço na horizontal, né? Que eu posso deixar na imagem, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, da utilização. Vou ampliar aqui um pouco. Então, para inserir uma imagem, né, eu vou utilizar apenas, né, vou colocar aqui imagem, né, e aí vou definir o caminho da imagem, certo? No caso, ele colocou só foto.gif. Então, significa dizer que esse arquivo HTML e essa foto estão salvos no mesmo diretório, né? Tá? Foto.gif. O tamanho ele colocou 200 por 100, né? Então, ele vai ter a largura, né? O comprimento, o dobro da altura, certo? Vai ser nesse formato, tá? O alt, que é a legenda do texto, tá? Ele botou minha foto, certo? E aí usou alinhamento left e middle, né? Tá? Vamos vamos ver aqui no HTML. Então, iniciou o código aqui, né, do HTML. O HTML fechou, né? O body, né? Fechou, né? Ele criou aqui um cabeçalho, tá? E iniciou aqui, né, a tagzinha da figura, tá?
Então, ele botou imagem, a tag imagem. SRC é o caminho, né, onde está dessa imagem, né? O alt é o texto, né? E o tamanho e o comprimento, né? Então, eu vou botar aqui 300 por 150, tá? E aí ele esticou, né, a imagem mais para um lado e deixou a altura 150, tá? Eu vou... Opa! Certo? Deixa eu só... Deixa eu ver aqui se não... Deixa eu ver se ele... Aqui no emulador ele não está... No simulador, né, não está fazendo outros recursos aqui da imagem, tá? Mas vamos ver se a gente consegue mudar aqui a imagem. Tá? Aqui, ó, aqui é uma outra imagem, tá? Então, aqui no simulador, né, eu vou trocar aqui o endereço da imagem, certo? Vou rodar, e aí ele já mudou, né, a imagem. Eu vou tirar esses parâmetros aqui, tá? E a imagem aparece do tamanho real, tá? O que é que significa alt igual a true, professor? Isso aqui, alt, é o texto da imagem, tá? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, minha foto, tá? Então, se por acaso, né, eu vou digitar um nome de uma imagem que não existe aqui, tá? Ó. Aí vai aparecer aqui, ó, minha foto, tá vendo? Ele apareceu a figura da imagem quebrada, né? E apareceu o texto minha foto, que foi o alt que eu coloquei. Então, isso Ah, significa dizer que quando o navegador for ler essa imagem, ele vai ler a descrição. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma foto de uma montanha nublada, né? Aí o navegador, né, se, por exemplo, um deficiente visual, né, estiver abrindo, né, essa página, aí o navegador vai ler para ele que foto de uma montanha verde com céu azul, nublado e tal. Então, esse alt pode ser também considerado como uma autodescrição da foto, tá? Certo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa da...
Você tem mais algum atributo? Trocar aqui só a imagem, né? Essa aqui ele não encontrou. A outra imagem, certo? Então, no HTML, a gente pode estar carregando essa imagem, posicionando aí ela no, onde a gente quer, né, dentro do local, tá? E também redimensionando aí o tamanho, utilizando aí os recursos de width weight, né? Para poder redimensionar aí o tamanho dessa imagem. Certo? Professor, Oi. eu estava trabalhando no React Native com Maria Alice e tinha um site com a documentação, com todas as tags e todos os comandos. Tem alguma coisa parecida para o HTML? Isso, no caso, esse próprio W3C, né? Aqui eu vou aqui ó, em Home, na casa, né? Então, essa página que está aqui, quando vocês entram aqui, ó, W3C School, tá? É justamente essa aqui, ó, w3cschool.com, tá? Então, aqui, tá? Você vai ter todas as tags de HTML, CSS, tá? De JavaScript, SQL, tá? XML, PHP, vai ter exercício, então tem várias, né? Por exemplo, se eu entrar aqui tem Java, né? Se eu entrar aqui Learn PHP, então vai aparecer aqui todas as tags, né? E funções avançadas, né? Orientado a objeto, tudo sobre o PHP, tá? Então, aqui em cima eu tenho ó, HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP e Bootstrap, tá? Vou clicar aqui no HTML, que é o nosso foco. E aqui tem todas as tags, né? Todas as informações sobre o HTML, né? Então, tem a introdução, né? Ele vai fazer uma apresentação do HTML, né? Mostrando aqui o título, o cabeçalho e um parágrafo, né? Aí vai mostrar os principais, né, editores, né, qualquer editor de texto pode escrever, alguns elementos básicos, né, do HTML, né. Aí vai apresentar o que é um atributo, um parágrafo, né, certo? Os estilos, né. Aí vem a questão das cores, tá? E a gente está falando, né, agora de imagens, tá? Então, a gente falou sobre lista numerada, né? Tá aqui as listas e tal, listas numeradas, né? E aí nós vamos falar hoje, né, sobre imagens, links e tabelas. Tá? Então, todo o material, né, em HTML, aqui tem disponível, né, e tem um exemplo de utilização. Tá ok? Entendi, perfeito. Certo? Então, o próximo tópico é falar sobre as URLs, né? Ou seja, links, né? Então, você cria um documento simples, né? E aí você, para deixar esse documento mais sofisticado, você pode estar inserindo links, né? Ou hipertextos, tá?
que é quando, né, eu clicar nesse link, ele pode me levar para um determinado local da minha própria página, como também pode me levar para uma outra página, né? Na internet, né, usa-se muita nomenclatura, né, específica para indicar o endereço de um determinado documento, né? Ou simplesmente, né, chamado de URL, tá? E aí, essa URL, né, vai apontar para um endereço, né, de um servidor, tá? E a localização de um arquivo, ok? Nós temos aqui o exemplo, né, http://www.hardcore.com.br, tá? Então, isso aqui, né, é o endereço, tá? E isso aqui, tá? É o recurso que a gente vai estar utilizando, tá? E aí, juntando tudo isso aqui, né, a gente tem, vamos dizer assim, o link, né? O link para esse recurso aqui, que poderia ser um download, um arquivo, uma foto, né? Certo? Aqui, né, ele diz que HTTP, né, descrevendo aqui, destrinchando, né? HTTP HTTP é o protocolo que a gente vai estar utilizando para navegar, né? Ou seja, navegar na internet. O www hardcore é o nome do servidor, ou o endereço, né, que a gente vai estar acessando. E index, né, é o nome do documento que será acessado, ou seja, o nome do recurso, porque aí pode ser uma foto, um vídeo, um MP3, né? Qualquer, qualquer recurso, tá? Podemos entender que existem três tipos de links, tá? O primeiro é o link interno, que faz referência à navegação dentro do documento, tá? Conhecido também como âncora. Então, eu tenho um documento, certo? Bem que assim eu posso colocar um link que quando alguém clicar nesse link, ele pode me trazer para essa parte aqui do documento, né? Então, ele vai estar navegando no próprio documento, tá? E o externo local, que faz referência a outro documento dentro do mesmo site, tá? E os externos para terceiro, né? Que faz referência aos documentos na web, tá? Então, quando eu monto um site, né? Eu posso ter a página principal, né? Que eu posso chamar de home, certo? Ou, né, index, né? E aí, esse meu site, eu tenho uma outra página e mais uma outra página, tá? Então, quando eu crio um link, né, dessa página para essa página, ou dessa página, né, para essa página aqui, eu tenho um link externo local, tá? Agora, se nessa página eu coloco um link que vai abrir uma outra página, né, em um outro servidor, né, tá? Então, esse link aqui é uma página, né, externa de terceiros, tá? Certo? A sintaxe para o link é só A, ok? E aí nós temos href, que é o caminho, né? Ou seja, o, o caminho mesmo do link real, tá? E aí nós podemos renomear esse link, né? Deixando esse link embutido, tá? Em um nome, ok?
certo? E aí temos o texto, né, que vai estar sendo atribuído aí a esse nome. E fechamos a tag A, tá? Então, o href vai especificar o URL, certo? E o name específico o nome de seção de um documento a qual o link hipertexto vai fazer a referência, tá? Então, o primeiro exemplo aqui, ele vai estar usando o âncora, tá? Que é no mesmo documento, certo? A sintaxe, né? Ele colocou o A, certo? Não utilizou o href, tá? E está colocando aqui o nome normal, né? Certo? Eu acho que vamos ver se no simulador, né? No simulador online a gente consegue fazer, tá? Vamos aqui para os exemplos. Então, aqui no material, né, do W3C, né, ele mostra os links, né? Aí faz um exemplo aqui do link, tá? Mas ele só está fazendo o link. Ele só deu exemplo aqui de link externo, tá? Então vamos lá. Aqui, né, a abertura do HTML, o fechamento. Aqui foi colocado um cabeçalho, né, do tipo H1, eu vou mudar aqui para o H3 para diminuir aqui o tamanho dele. Tá? E aí, ele criou um parágrafo, certo? E dentro desse parágrafo, né, tá? Dentro desse parágrafo, ele colocou o link, tá? E aí, ele botou aqui, ó, visite w3c.com, tá? E eu vou mudar aqui esse visite só para W3C. Vou rodar, tá? Então, o que é que aconteceu, né? Essa versão aqui está até diferente um pouquinho, né? Ele não precisou nem definir aqui nome igual. Deixa eu ver aqui se roda. Tá, então como é que ficou aqui? Tá, eu vou remover aqui o P só para diminuir aqui a. Certo? Então, eu coloquei aqui um texto, né? Teste aqui o link. Está aqui o texto, teste aqui o link, né? Ou clique aqui, tá? E aí foi aberto a tag, né? A, e aí tem href, né? E o endereço do site, tá? No caso, o endereço de um site externo, certo? Eu vou mudar esse endereço aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó.
UFBA não, botar IFBA, tá? E aí eu vou mudar esse endereço aqui para alfa.ifba.edu.br, certo? Então, eu vou rodar aqui, ó, o teste, né? Então, teste aqui o AVA IFBA, né? Certo? Então, quando eu clicar no nomezinho IFBA, ele vai carregar esse endereço aqui, tá? Vou clicar e aí ele abriu aqui, ó, certo? Vou clicar de novo. Agora deu erro, mas eu vou clicar com o Ctrl pressionado, tá? E aí ele carregou aqui em uma nova página, tá? O site do IFBA, tá? Vou pegar aqui o do portal IFBA. Vou rodar. Então, quando eu clicar aqui, ele vai abrir o site do portal IFBA, né? E vai tá direcionando para um outro site, tá? Então, esse aqui é o exemplo, né, do link externo, né? É totalmente externo. Pelo simulador aqui, eu acho que não vai dar certo a gente fazer o interno. Tem algumas configurações aqui do link, né? Caso, né, ele tenha sido clicado, ele mude de cor, né? Se ele já foi visitado, né? Mas normalmente você deixa o padrão, tá? Ó, aqui ele já carregou como se já tivesse sido visitado, né? E aqui, deixa eu ver se ele. Ele está levando externo do mesmo jeito. Tá, então, a utilização do link é basicamente isso, né? Essa opção, né? De fazer o link interno, externo, né? E também trabalhar com as cores, tá? Aqui tem a opção de você criar um tipo de link, né? Que não tem no nosso material aqui, tá? Tá mais, é só para mostrando link interno e externo mesmo, certo? Aqui eu posso colocar meio, né? E aí ele vai verificar no computador qual o seu gerenciador de e-mail, né? E já vai tentar abrir um e-mail como se você estivesse respondendo, né, um endereço de e-mail, tá? E aí ele já carrega automaticamente o endereço de e-mail que estava salvo lá no documento, tá? Aqui um exemplo de títulos, né? Pronto. Tá? Então, a gente pode, né, verificar depois, já para fazer um documento mesmo, tá, no computador, a opção, em vez de ser pelo simulador, né, no próprio documento, essas outras opções aqui de link, né, dentro da própria página, tá?
Aqui o target, né, ele já tem uma opção, né, por exemplo, aqui no AVA, né, quando vocês clicam, né, em alguns recursos da página, ele abre na própria página atual, tá? E aí tem a opção de você, quando clicar, né, por exemplo, eu vou clicar aqui no livro, né, e aí ele abre, termina abrindo uma nova aba do navegador, tá? E aí nós podemos utilizar esse recurso aqui, tá? Para ativar, né? E aí ele abrir em uma nova aba, tá? Aqui ele fala também, né, do envio de e-mail, certo? Que aí, em vez de usar o link, você usa mail, né? Mail to, ou seja, enviar e-mail para quem, né? E aí escreve o e-mail aqui, o domínio, e aí ele já vai verificar no seu navegador qual é o e-mail que você está utilizando, né? E aí já abre o e-mail já com essa informação carregada, tá? E aí nós chegamos, né, na criação de tabelas, né? Aí a parte de criação da tabela já é um pouquinho mais chato, né, de compreender, tá? Mas aí depois também quando você tem essa percepção, você já consegue fazer mais coisas, né, no HTML, tá bom? Gente, como é que tá aí? Tá tranquilo? Tá dando para entender? Qualquer coisa vocês podem perguntar, né? Que aí a gente volta, né? Qualquer coisa a gente faz, tenta ver alguns exemplos na prática. Todo mundo dando um ok aí no chat aí para ver se está todo mundo online mesmo, acordado, né? Ok. Então vamos lá, né? Tabelas em HTML são criadas através de documentos específicos, né, com certa semelhança ao do Excel, né? Ou seja, nós temos linhas, tá? E também temos a definição de colunas, né? Certo? E aí eu vou numerar, né, determinada coluna e determinada linha, tá? Podemos definir tabela como um conjunto de linhas e colunas, né, de interseção delas. Então, essa interseção entre colunas, né, e linhas, né, a gente tem uma célula, né? Tá? Ok? Na linguagem HTML, você pode inserir nas células tudo que normalmente se faz no corpo de um documento do HTML. Então, dentro de uma célula da minha tabela, eu posso inserir figuras, links, né? Imagens, textos, listas. Eu posso fazer tudo isso dentro do meu recurso da minha tabela, tá? Do mesmo jeito, né, que ele está dizendo aqui que a tabela, né, é semelhante ao Excel de linhas e colunas, eu posso pegar e mesclar a primeira linha, tá? E mesclar as outras colunas.
Tá? Então, quando eu faço isso, eu posso ter uma tabela com um layout, né, diferente. E aí eu posso usar essa tabela para personalizar o meu site, ou seja, o meu site vai ter um espaço maior aqui em cima, né? Tá? E vai ter 3 colunas, né? Ou eu posso, né? Eu vou pegar aqui meu site, vou fazer aqui a parte de cima e ele vai ser nesse formato, onde aqui eu vou ter os menus, né? Aqui eu vou ter o conteúdo e aqui eu vou ter uma figura, né? Um banner. Tá? Então, eu vou definir a minha tabela, né? Com layout e dentro de cada célula da minha tabela eu vou definir o que eu vou colocar dentro dela, né? Tá? Então, a primeira coisa é a tag tabela, table, tá? Abre table, fecha table, certo? Depois nós temos uma tag chamada caption dentro da tabela, que é para dizer o nome, né? O nome da tabela, o título da tabela, tá? Depois nós temos o TR, tá? Table row ou linha da tabela. Então, cada TR gera, né, uma linha. Se eu botar 3 TRs, ele, né, vai gerar 3 linhas. Se eu colocar 4 TR, vai gerar 4 linhas, né? E depois nós vamos ter o TD, né? Table Data, ou dados da tabela, tá? E aí, a gente vai ver, né, nesse espaço aqui a informação que é onde nós vamos colocar, tá? Então, marcadores que definem as células que compõem as linhas, né? Que, por sua vez, deve estar inserida entre os marcadores de linhas, né? Numa célula, podemos colocar tudo que normalmente se coloca em um documento. Isso a gente já falou, né? O alinhamento padrão de uma célula é à esquerda, né? Horizontalmente, centralizado verticalmente, né? No caso de número de células de diferentes, de uma linha para outra, as linhas com menos células terão tamanho redimensionado à direita, né, das células em branco, igualando-as, tá? Então, se de repente eu criar uma quantidade de células menor, né, de repente eu começo a fazer a minha tabela aqui com 3 células, e a segunda eu só coloco 2, né? Então, eu posso estar redimensionando essa minha célula aqui para ocupar esses 2 espaços aqui da célula de cima, tá? E nós temos também o TH, né, que seria o cabeçalho da tabela, tá? Certo? Quanto aos parâmetros da tabela, né, o que é que nós temos de atributos, né, que a gente pode ter em uma tabela? Nós temos a borda, certo? E aí eu posso ter, né, essa borda mais larga, mais fina. Se eu não me engano, tem uma opção até de 2 bordas, tá? Eu posso ter 2 bordas na tabela. Eu tenho a opção de cor, né? Permite colocar cores, né, na borda dessas tabelas, certo? Eu tenho a largura, tá? O comprimento da tabela. E aí eu posso definir esse comprimento, tá? Também em pixel, em percentual, certo? De acordo com o navegador, tá? E aí eu posso fazer com que essa tabela fique mais comprida, tá? E aí eu tenho o cell pacing, tá? E o cell paging, certo? Esse primeiro determina o espaço entre as células, ou seja, a largura das linhas da grade, tá?
E o segundo determina em pixel o espaço entre o conteúdo e a borda da célula, né? Então, eu vou ter, né? Deixa eu desfazer aqui que ficou. Vamos supor que eu tenho uma tabela, certo? E eu dividi aqui em 4 células. Então, eu tenho esse quadrado aqui, mas dentro desse quadrado aqui eu vou ter uma célula, tá? Ou seja, vai ter um quadradinho invisível aqui dentro da tabela, tá? Certo? É como se eu tivesse um quadradinho, tá? Aqui dentro da minha célula, tá? Então, eu usando o Cell Space, eu vou controlar o tamanho, né, desse quadradinho dentro da minha tabela, né? Ou seja, ele vai ficar mais distante ou mais próximo da borda, tá? E o segundo, ele vai determinar, tá, o espaço do texto, né, dentro, tá, dentro da minha célula, certo? Então, esse texto pode estar mais perto da borda, né, ou mais distante da minha tabela, ok? Nós temos o alinhamento, que a gente já conhece, né? Left, esquerda, center e right, tá? Nós temos o BG Color, que a gente também já conhece, né? Vai definir a cor de fundo da tabela, tá? Isso aqui, né, são os parâmetros, né, para a tag tabela, tá? Como nós temos dentro da tabela a tag TR, então a gente tem também o atributo de alinhamento, certo? Horizontal, vertical, tá? Centralizado, direita, esquerda, tá? E o Valin, tá? Ele vai definir, certo? Se eu vou colocar um alinhamento como se fosse na vertical, um alinhamento da vertical, tá? Do tipo topo, médio, né? Meio ou inferior, né? Fundo, né? Baixo, tá? Certo? Então, é basicamente, né, os mesmos parâmetros que a gente já viu, né, em outros recursos, outras tags do HTML, tá? Certo? Então, vamos ver um exemplo, né, de tabela. Tá? Então, está aqui a tabela criada, certo? Ele criou a tabela aqui, ó, com 1, 2, 3, certo? E a segunda, ele deixou uma linha só, né? Então, ele ficou mesclando entre linhas e colunas, tá? Vamos ver aqui, explorar esse código aqui, como é que ficou, tá? Ele colocou aqui, tá, gente? Iniciou aqui o HTML, o read, tá? E aí, ele já inseriu aqui, tá? Ele já começou a inserir dentro desse HTML, tá? É um recurso aqui de CSS, tá? Ou seja, ele começou a trabalhar a estilização desse código, tá? Certo? Então, isso aqui eu não vou comentar agora, certo? Mas a gente, qualquer coisa, pode pagar aqui também, só para a gente. Vou pagar aqui só para ver como foi que ficou o estilo da tabela, né? Sem esse
aquele código, tá? Então, tá aqui a tabela, certo? Só no HTML, né? A primeira coluna aqui, ó, dá para a gente visualizar aqui, ó, a divisão, né, da primeira coluna e a divisão aqui da segunda coluna, certo? E colocou um cabeçalho, né, aqui o título, né, tabela, tá? E aí ele abriu a tag tabela e fechou ela aqui embaixo, ó, ok? Então ele criou aqui o TR, certo? E colocou 3 TH, tá? E aí, nesses 3, ele já colocou, né, o conteúdo da primeira linha, tá? Então, aqui, esse comando aqui, TR, né, eu estou criando a primeira linha, e aí ele já dividiu essa primeira linha em 3 colunas, né? E já colocou o conteúdo de cada coluna, tá? Certo? Então, essa aqui, né, é como se fosse, botar para cá, ó, a primeira linha, tá? Aqui, né, a segunda linha, aqui a terceira linha, a quarta linha, a quinta, né, e assim sucessivamente. Eu vou apagar aqui as últimas linhas para ficar menorzinha a nossa tabela, tá? Então, aqui seria, né, o cabeçalho da nossa tabela, e aqui a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. E aqui embaixo ele fechou, né, o, fechou a tag, né, tabela. Então, aqui, né, é só uma tabelazinha básica, né, a gente vai brincar, né, na próxima aula com tabelas, né, vamos mesclar células, tentar criar vários tipos de tabela na próxima aula, tá? Certo? Esse aqui foi só uma introdução aí a tabelas. Eu vou estar parando aqui a nossa gravação, tá? Eu vou